Conhecimento, pesquisa e saber científico. O Viver Ciência está começando. Nós convidamos você para participar desta experiência. Como as pesquisas contribuem no desenvolvimento de novos medicamentos? Um estudo da UFG busca determinar a estrutura molecular e cristalina de substâncias extraídas de plantas do Cerrado brasileiro. E para falar sobre este assunto, aqui no estúdio da TV UFG, o professor Carlito Lariucci, do Instituto de Física da UFG, e o professor Felipe Terra Martins, do Instituto de Química da UFG. Professor Carlito, seja bem-vindo. Obrigado. Professor Felipe, obrigado por ter atendido o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Ok. Bem, vamos conhecer a técnica utilizada por pesquisadores para identificar as estruturas destas substâncias. O início do estudo de fármacos começa aí no início dos anos 80. O Instituto de Química tinha um grupo de pesquisa que chamava Química de Produtos Naturais. Então eles começaram todo um processo no sentido de identificar qual eram as plantas do cerrado que tinham propriedades biológicas ou farmacológicas. Começaram então a ir até a busca dessas plantas com auxílio de botânicos. Trazendo as plantas para o laboratório, tentaram identificar qual era da substância que compunha a planta, qual era aquela que tinha o princípio ativo. Demorou um certo tempo para produzir resultado, porque o número de professores era pequeno. Com a vinda de mais pessoas com doutorado na área, intensificou essa pesquisa e os primeiros cristais começaram a surgir então no final dos anos 80 e início dos anos 90. Os equipamentos usados no laboratório são de tecnologia de ponta. O primeiro utilizado no processo tem capacidade superior na análise das amostras. No ano passado, há mais ou menos um ano atrás, esse equipamento aqui foi instalado. 235 amostras foram coletadas neste material em aproximadamente um ano. O que compõe esse laboratório é, claro que o nosso equipamento principal é o difratômetro de raio-x, certo? Mas para que a gente possa usar esse equipamento, nós precisamos de fazer uma pré-seleção dos cristais, então nós usamos microscópios, tem todo um aparato de informatização para comandar o equipamento e também fazer a análise dos dados obtidos da difusão de raio-x, toda a parte de climatização, trabalhamos aqui com baixa temperatura, então temos aqui a parte de criogenia, que trabalha com nitrogênio líquido, e além disso também outros acessórios que estão sendo implementados, que é trabalhar com cristais em alta pressão, para ver a questão do polimorfismo e assim por diante. A pesquisa é interdisciplinar e também envolve outras instituições no Brasil. Este aqui é uma parcela pequena do trabalho que a gente desenvolve, porque uma vez que os químicos separam uma amostra, cristalizam ou mandam para nós, a gente cristaliza aqui no laboratório, consegue os monoscristais, fazemos então a difração deste material usando o raio-x, obtemos as estruturas, conhecendo a estrutura cristalina, que seria a localização de todos os átomos e as suas moléculas, confirmando aquilo que os químicos realmente esperariam que fosse, e aí então, retornando esse material para os químicos e para os biólogos, eles começam a fazer o estudo da interação dessas moléculas com a parte biológica. E as coisas caminhando positivamente, segue então para os testes in vitro, in vivo, em cobaias e depois em humanos, que é um processo mais longo, que não se faz isso aqui, por exemplo, na UFG. O projeto já forma outros profissionais na UFG que utilizam técnicas e equipamentos fundamentais na composição da indústria de remédios. Esse equipamento foi adquirido recentemente junto com o difratômetro. É o primeiro em funcionamento no Brasil e tem pouquíssimos laboratórios no mundo que trabalham com esse tipo de equipamento. Ele permite fazer medidas de difração em altas pressões, favorecendo assim a observação de polimorfismo em fármaco. Isso é bem importante na indústria farmacêutica, visto que você, em algumas etapas do processo de produção do medicamento, tem pressão no próprio produto e isso pode acarretar então um polimorfismo. O polimorfismo é um processo que pode resultar em uma alteração no efeito do medicamento. Baseado neste saber, a equipe representa uma importante etapa na produção farmacêutica. E a respeito deste assunto, a gente começa o nosso bate-papo aqui no estúdio. Professor Carlito, para que o nosso público entenda melhor por que a técnica de difração de raio-x foi escolhida como método de identificação dessas estruturas de substâncias. A difração de raio-x na identificação das estruturas molecular e cristalina é uma das técnicas mais precisas, por não dizer a mais precisa, para a elucidação da estrutura sem dúvida
de como ela realmente é cristalizada nas amostras, certo? Porque tem outras técnicas, porém, muitas delas não chegam a esse estudo conclusivo. Professor Vili, como é que se dá essa interdisciplinaridade? A gente vê a união da química e da física nesse projeto. Então, a principal virtude da técnica de cristalografia, de difração de raio-x, é que ela permite nós conhecermos em nível atômico a estrutura de uma molécula. Então, isso permite conhecer com resolução da ordem de alguns picômetros, dimensões extremamente pequenas, comparadas com as dimensões corriqueiras do dia a dia nosso, como são compostos as substâncias de uma forma geral. Então isso permite a gente determinar com bastante precisão a posição desses átomos dentro de uma molécula e, por sua vez, da molécula dentro do cristal. Desta forma, a gente conhece não só quais são os átomos, quais são as partículas que compõem aquelas moléculas, mas também a disposição desses grupos funcionais constituídos de átomos dentro da estrutura molecular. E isso permite a gente inferir bastante as propriedades dessa molécula quando a gente sai desse nível micromolecular e passa para um estado mais macromolecular, com uma característica como, por exemplo, a atividade num sistema humano, num sistema biológico humano. Bem, houve a participação de outras instituições de ensino nessa pesquisa. Como isso contribuiu para que esse processo começasse a ser consolidado? Esses equipamentos, os equipamentos de difração de raio-x no Brasil, ele não tem em todos os lugares, pode dizer que tem uns 4, 5, no máximo 6 pelo Brasil, e os pesquisadores muitas vezes não têm à sua disposição esses equipamentos, e eles então fazem a parte da síntese, separam os materiais, cristalizam e encaminham para os laboratórios que têm o equipamento para fazer a elucidação dessas amostras. E aí, feita a elucidação, é devolvido então esse resultado para esses grupos. Então é realmente um trabalho que envolve várias instituições dentro do mesmo foco, do mesmo objetivo. Ok, participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida para entender as aplicações desta pesquisa e entender como ela pode nos beneficiar. Continue com a gente, não saia daí. A ciência é vida quando ela permite que as pessoas possam experimentar, vivenciar e comprovar as experiências da vida. Então, quando a gente, de fato, consegue entender que a biologia, que ela nos ajuda a compreender, a traduzir o mundo e a respeitar o mundo, nós precisamos fazer com que a ciência ela seja válida e ela seja respeitada e contemplada e vivida por todos nós. O Viver Ciência está de volta com a presença do professor Carlito Lariuti, que é doutor em Física, e professor Felipe Terra Martins, doutor em Química. Estamos falando sobre um estudo da UFG que busca identificar a estrutura de substâncias extraídas de plantas do cerrado. Vamos entender as aplicações dessa pesquisa? Então vamos ver através da reportagem. Nós farmacêuticos temos o dever, a responsabilidade de garantir métodos que sejam adequados para a realização desses controles de qualidade. Então esses métodos eles têm que assegurar que todos os ensaios a serem realizados com os medicamentos possam garantir o real controle de qualidade e para que possamos colocar no mercado produtos de qualidade. A indústria farmacêutica desenvolve produtos de duas ordens, naturais e derivados, e cada descoberta depende da atuação de diversos profissionais, mas principalmente do acompanhamento acadêmico. Existe uma gama muito grande de pesquisas que são realizadas nessa área, e pode originar tanto fármacos ativos oriundos de plantas, como também moléculas modificadas a partir desse conhecimento, sempre baseado em pesquisas. O controle de qualidade é feito com base na literatura farmacêutica brasileira e em regulamentos estabelecidos no Brasil e no mundo. Para a produção de medicamentos à base de plantas, são necessários alguns critérios científicos, daí a necessidade da pesquisa. Quando você tem um fármaco, um medicamento derivado de uma planta, existem condições para que essa planta permita a extração desse princípio ativo que tem essa funcionalidade. Por exemplo, uma única planta você pode possuir no caule, nas folhas, no fruto ou na flor, diferentes condições e diferentes funcionalidades, o que deve ter um cuidado muito grande
para que a população saiba distinguir onde e qual é a origem que deve ser utilizado de cada planta. Vamos continuar o nosso bate-papo. Professor Carlito, que áreas do conhecimento estão envolvidas nesta pesquisa e como essa interação contribui para esse desenvolvimento científico? Então, envolve a parte da biologia, na parte botânica, na coleta dessas amostras, a parte da química, que vai então separar as substâncias potencialmente ativas, muitas vezes cristalizar e fazer alguns testes. Depois entra a parte da física, a cristalografia, que é uma fronteira entre a física e a química, para a elucidação da estrutura cristalina por difração de raio-x. Em sequência disso, vem também a biologia para fazer testes in vitro, in vivo e posteriormente em humanos. Professor Felipe, em termos de estrutura, a gente quer compreender melhor. O que determina que uma substância ela pode ser usada ou não para a produção de um medicamento, de um fármaco, digamos assim? O conhecimento dessa posição dos átomos dentro de uma molécula permite nós inferirmos como que esta molécula vai interagir com um receptor biológico. E dizer se uma molécula vai ter uma atividade biológica ou não passa necessariamente pela essa interação com esse receptor biológico. Não só a interação, como também a especificidade e a seletividade desta molécula com o receptor. Então, a cristalografia, ao elucidar a estrutura, permitir nós conhecermos não só a estrutura atômica, mas toda a conformação da molécula no estado cristalino, permite nós entendermos como vai ser esse padrão de interação dessa molécula com o receptor, que então vai permitir caracterizar essa molécula como um novo fármaco. E qual é o custo para a aplicação desta tecnologia, por exemplo, que nós estamos discutindo hoje aqui? Eu poderia dizer para a gente montar um laboratório hoje, só na parte de fração de raio-x, para fazer a elucidação das estruturas, geraria em torno de R$1,5 milhão, R$2 milhões. Agora a gente quer saber, professor Felipe, que tipos de medicamentos podem ser desenvolvidos a partir desses estudos dentro da pesquisa? Então, como reiterando o que o professor Carlito disse, a cristalografia, a determinação estrutural é parte desse processo em todas as esferas terapêuticas. Todos os medicamentos, eles podem ser, eles não necessariamente têm que ser, na medida do possível, na medida que eles são capazes de formar cristais, de ser analisados via difração de raio-x, via cristalografia. Então, desde medicamentos anestésicos até medicamentos anti-HIV, todas as classes terapêuticas necessariamente podem passar e devem passar pela caracterização via difração de raio-x. E só reforçando o que ele coloca, lembrando que a técnica de difração de raio-x ela é aplicada apenas naquelas amostras que é possível ser cristalizada, formada em cristais. Se a gente não conseguir cristalizar, não poderia usar essa técnica, teria que recorrer a uma outra técnica que poderia chegar ao resultado que se espera, caso contrário, não teria como ter o resultado final. Então, é a técnica aplicada apenas para cristais, para amostras que possam ser cristalizadas. Eu queria saber, em relação a essa peça da engrenagem, como se comporta essa pesquisa nesse processo que culmina na produção de um novo remédio. Normalmente, a produção final desse produto é pela indústria farmacêutica. Então, a pesquisa que a gente desenvolve é de chegar até dizer, aqui está uma amostra na qual ela tem essas propriedades farmacológicas. A partir daí, então, transfere essa tecnologia para uma indústria farmacêutica e ela, então, vai produzir o medicamento propriamente dito. Ok, o Viver Ciência vai para um rápido intervalo. Em seguida, continuamos com mais perguntas aos nossos entrevistados, professor Carlito Lariuti e professor Felipe Terra Martins. Continue conosco, não saia daí. Um pré-projeto, ele é, como o próprio nome disse, antecede. Então, ele é uma carta de intenção. Então, quando eu vou, por exemplo, me candidatar a ser aluna de um mestrado, a uma seleção de mestrado, eu digo qual é o meu pré-projeto, ou seja, o que eu pretendo com esse mestrado. Que tipo de pesquisa eu quero fazer, que tipo de dissertação eu vou elaborar. Da mesma forma, quando eu vou me submeter a um concurso ou uma seleção pública, eu digo qual é o meu pré-projeto, qual é a minha intenção ao pleitear aquela vaga ou ao pleitear aquele local, aquela colocação. O projeto, ele é uma consequência do pré-projeto. Após
a declaração no momento em que o pré-projeto é aceito para conseguir, por exemplo, um financiamento ou para ser avaliada numa seleção de mestrado, eu faço um projeto. O que é o projeto? O projeto normalmente é um projeto de pesquisa, onde eu digo o que eu vou pesquisar, qual é a justificativa, quais são as razões que me levaram a fazer essa pesquisa, quais são os antecedentes dessa pesquisa, que conhecimentos anteriores já foram produzidos, como, onde e quando eu pretendo obter os dados e de que maneira eu pretendo tratar estes dados e de que forma eu vou divulgar esses dados. Portanto, o projeto tem para a ciência a mesma função de que uma planta tem para a construção de uma casa. Eu digo o que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, quando eu vou fazer, em que prazo eu vou fazer e quanto vai custar. Então, este é um projeto. A função do projeto é garantir que um determinado conhecimento possa ser produzido com uma determinada soma de recursos, em um determinado tempo, com as condições que se estabelecem, por exemplo, dentro de uma universidade ou dentro de um departamento. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que busca determinar a estrutura de substâncias extraídas de plantas do Cerrado. Temos mais algumas perguntas para os nossos entrevistados aqui no estúdio e eu começo perguntando, né? Primeiramente fazendo um comentário a título de esclarecimento. Cerca de 8 instituições do Brasil têm projetos de pesquisa semelhantes que utilizam essa técnica. E Goiás, através da UFG, é um deles. Como fica então essa posição da Universidade Federal de Goiás, visto que a tecnologia ela é importante para que haja sucesso então nesse contexto? Na realidade, no estado de Goiás, a única instituição que tem essa infraestrutura é a Universidade Federal de Goiás. E isto realmente nos coloca numa condição muito boa, no sentido de contribuir para o desenvolvimento científico, não só do estado, da região e do país, porque nós temos condições de atender não só a nossa demanda interna, como também de outras universidades que não têm essa estrutura, que precisa dos resultados que a técnica oferece. Essa pesquisa vislumbra ou produz outros tipos de compostos? Com certeza, né? Ela diz tudo quanto é material que pode cristalizar, pode ser estudado via cristalografia, via difração de raio-x. Como, por exemplo, esses dispositivos eletrônicos, displays, né? Materiais com propriedades de ótica não linear, materiais para dispositivos sensores eletrônicos. Então, tudo que teoricamente pode se cristalizar pode ser estudado via difração de raio-x. Ok. Como é possível fazer pesquisa a partir da graduação durante o curso de Química na UFG? É o que vamos descobrir agora no quadro Caminhos da Ciência. O aluno que mostrar interesse nas atividades de iniciação científica pode, a partir do segundo semestre do primeiro ano, ele pode procurar os professores e começar o estágio de iniciação científica. O curso possui 2 níveis de pós-graduação, mestrado e doutorado. O programa tem linhas de pesquisa em ensino de química, química de produtos naturais, química de materiais, química do meio ambiente, instrumentação em química, biocombustíveis e derivados e síntese química. Nós temos 2 entradas por ano para o programa de pós-graduação, uma no começo do ano e outra no meio do ano. O aluno, para ingressar no mestrado, ele deve fazer prova de conhecimento em química e um exame de suficiência em inglês. A prova de química é eliminatória e o exame de suficiência o aluno pode
se reprovado da primeira vez, pode repetir por mais 2 vezes o exame, né, já matriculado no curso, como aluno regular do curso. E o candidato ao curso de doutorado deve se submeter a uma prova escrita e a uma avaliação oral do projeto de pesquisa. E também, se ele não prestou o exame de inglês no mestrado, ele tem obrigatoriamente que prestar o exame de inglês no doutorado, para ingresso no doutorado. O aluno de mestrado, ele entra no programa, matriculado no programa, e ele tem 2 meses para procurar um orientador, se identificar com alguma linha de pesquisa e trabalhar com um determinado grupo, desde que ele seja aceito. O aluno de doutorado já tem que entrar com um projeto de pesquisa e o programa exige que ele tenha uma carta de aceite do orientador para ingressar no doutorado. A inscrição dos dois cursos, o mestrado e o doutorado, normalmente em fevereiro, provas no começo de março e no meio do ano, inscrições em julho, provas final de julho, começo de agosto. E agora nós vamos abrir um espaço aqui que a gente chama espaço de considerações e já agradecer a participação de vocês dois aqui, que contribuiu muito para que nós pudéssemos entender esse processo de pesquisa. Professor Carlito, fique à vontade. Acho que todo um trabalho de pesquisa, ele não se faz sozinho. É um trabalho que envolve várias pessoas e instituições. Então, eu acho que é um momento oportuno. Primeiro, agradecer o convite de estar participando aqui desta conversa sobre a pesquisa que se faz aqui na UFG. É um trabalho que eu venho desenvolvendo há vários anos. Desde que eu terminei meu doutorado em 1988, eu venho lutando para que a gente tivesse essa condição de ter essa estrutura que hoje nós temos. E de lá para cá, participamos de vários projetos de pesquisa, procurando financiamento e conseguimos este financiamento em 2008, 2009. O equipamento foi instalado depois de funcionamento apenas em meados do ano passado. A gente já estava trabalhando antes com equipamento que nos foi doado pelo Instituto de Física da USP. Quero deixar aqui nossos agradecimentos ao Instituto de Física da USP, porque todo o trabalho começou com esse equipamento, que é um equipamento de geração anterior, e toda a administração da universidade, aos colegas que integram o grupo, o professor Felipe, que integra o grupo há uns anos para cá, o professor José Ricardo Sabino, que é do Instituto de Física, o professor Ivo, que está integrando o grupo também de 2 anos para cá, e tem outros professores, né, que contribuem conosco, da farmácia, no Instituto de Ciências Biológicas, da Biologia. Então, esse trabalho todo, ele chega a ser realmente essa conclusão, porque são pessoas de várias áreas, com o mesmo objetivo, trabalhando e dando a contribuição específica da sua área para a gente chegar onde a gente realmente quer chegar, que é finalizar o trabalho e, como já foi o professor Felipe já colocou, e chegar, se possível, a um produto final e, a partir daí, então, tentar transferir essa tecnologia para a indústria farmacêutica e, sim, ela produzir o medicamento e ir para a prateleira. Então, é um trabalho, inclusive, com o Instituto de Química, com o grupo de Química de Produtos Naturais, que é do início da década de 90, eu diria que agora, com o equipamento e com os novos professores que vieram ao Instituto, eu considero que, nos anos para cá, está se coroando esse trabalho de praticamente 20, quase 30 anos iniciado atrás. Então, fico muito contente com isso e deixar aqui meu agradecimento à administração da universidade, aos colegas que entregam o grupo, porque realmente é essa união que faz com que a gente obtenha o sucesso. Professor Felipe, obrigado, professor, eu que agradeço. Professor Felipe, fique à vontade. Então, eu também só tenho que agradecer o convite de estar aqui expondo a nossa linha de pesquisa, que nós respiramos, gostamos tanto dela e fazemos dela a nossa missão de vida. Agradecer a oportunidade, então, de estar expondo um pouco mais do que é feito por nós aqui na UFG. Agradecer enormemente ao pessoal que veio antes de mim aqui na UFG, que possibilitou nós termos essa infraestrutura hoje, que permite todo esse vislumbramento de uma pesquisa de ponta no nosso país. E deixar o recado aí para alunos, para todos aqueles que não são alunos da universidade ainda, que
ingressarem aqui para poder se motivar para trabalhar na nossa área de pesquisa, que com certeza talvez seja uma das áreas mais interdisciplinares de pesquisa que nós temos na universidade, que integra desde a biologia, a física como a ciência mãe, mas integra desde a biologia, a farmácia, a química, e mostrar que nós estamos abertos a trabalhos, a alunos, a novos participantes, a novos integrantes, e que é uma linha de pesquisa extremamente motivante, que merece ter uma atenção bem significativa por parte da nossa comunidade científica. Obrigado, professores. Bem, este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui buscamos mostrar que o conhecimento está sim ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana, no nosso próximo episódio.